Olá pessoal, retornamos nossa videoaula que a gente está comentando, refletindo sobre algumas decisões colocadas em informativos do STF, STJ, TST. Então do STF que eu selecionei para vocês seriam essas decisões e agora eu vou trazer algumas decisões que é um número maior de informativos referente ao STJ. O STJ, vocês sabem que é o guardião da legislação infraconstitucional, então tende a ter um número bem maior de decisões judiciais. Claro que eu não pretendia trazer todas elas, todos os informativos, mas somente aqueles que a gente considera como principal e estratégico para vocês que estão estudando para a advocacia pública. Isso não anula a necessidade de vocês procurarem ler os informativos na íntegra, porque não é impossível, de repente, de um concurso público qualquer cobrar aí uma decisão aleatória, uma decisão que muitas vezes não foi abordada na videoaula, mas, claro, com a nossa experiência em concurso público e também acompanhando as bancas e principalmente tendo aquele faro já como procurador de saber o que é importante para um advogado público, a gente tem tendências, ou seja, tem aqueles pontos que a gente chama pontos quentes, que são aqueles temas que têm probabilidade maior de serem cobrados nos concursos públicos da advocacia pública. Então, por isso que eu falo para vocês que é interessante vocês lerem os informativos, mas sempre com aquele olhar crítico. Isso aqui pode cair, isso aqui eu acho que não, isso aqui é bem provável, então eu vou ler com mais atenção, vou me aprofundar, de repente fazer um estudo comparativo com a doutrina, com outras decisões judiciais. O que essa videoaula faz é facilitar muito para você, porque a gente tenta trazer essa contextualização, esse entendimento jurisprudencial, como que o tribunal já se comportava diante desse cenário, possíveis mudanças, enfim, a gente contextualiza para você não ficar perdido, simplesmente você ficar com o entendimento literal de uma decisão daquela corte. Então a gente te contextualiza para você ter essa experiência maior, esse raciocínio jurídico. Ok, sobre decisões então do STJ, o que nós temos aqui para passar para vocês? A primeira que eu separei, ela se refere a infrações disciplinares. Diz que se a infração disciplinar praticada for em tese também crime, que ao mesmo tempo que for infração disciplinar administrativa, ela também configura um crime, diz o STJ que o prazo prescricional do processo administrativo será aquele que for previsto no artigo 109 do Código Penal. Ou seja, você aplica a prescrição do Código Penal. Esteja ou não esse fato sendo apurado na esfera penal. Veja que interessante essa decisão, não é uma decisão assim inédita, é uma decisão que já vinha há algum tempo sendo proferida, embora essa decisão seja de 2019, do informativo 651, mas é uma decisão muito interessante, por quê? Porque ela equipara o processo administrativo de uma infração disciplinar, que é o chamado processo administrativo disciplinar, com o crime, ou seja, com o processo criminal. E eles são muito similares, realmente. Muitas coisas que se apuram no processo criminal, como a questão de autoria e materialidade, ele pode gerar coisa julgada na esfera administrativa. Em regra, independência das esferas, civil, administrativa e criminal. Mas há a exceção, nesse caso que eu falei para vocês, que é a vinculação da esfera administrativa àquilo que foi julgado na esfera criminal. E nesse caso aqui é mais uma tendência dessa equiparação, que você não vai aplicar a prescrição administrativa, aquela prevista na lei administrativa do ente administrativo local, se aquela infração disciplinar também configurar crime. Mesmo que ele não esteja sendo apurado na esfera criminal, você vai aplicar a prescrição do Código Penal, ou seja, lá do artigo 109 do Código Penal. Veja que interessante isso. Diz lá a parte final, se a infração disciplinar praticada for em tese também crime, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto na legislação penal, independente de qualquer outra exigência. Isso aqui é fundamental, por quê? Porque muitas vezes você tem um condicionante. Se isso vai acontecer, isso. Se isso acontecer... Não, aqui não. Aqui se houve, então, a prática de um ato, este ato, ao mesmo tempo, configurou uma infração administrativa mais um crime, se aplica a prescrição criminal. Tá? Isso é interessante para vocês que estão estudando, inclusive, questões que caiam sobre processo administrativo disciplinar.
que é muito bem cogitado na prática, né? Nós, como advogados públicos, temos que dominar isso, tanto como procurador municipal, que eu já fui, como procurador estadual, então a gente tem que ter esse conhecimento, e bem como no concurso público. Questões dissertativas, isso aqui cai a dar com o rodo, tá? Outra decisão, falando em prescrição, eu também separei para vocês, é a prescrição geral, né, de responsabilidade civil. Diz o STJ que o prazo prescricional na responsabilidade contratual é 10 anos. Por quê? Porque não tem previsão específica sobre esse caso. E na responsabilidade extracontratual é 3 anos, porque tem uma previsão específica no Código Civil. Então, nós temos 10 anos como residual e 3 anos como previsão específica. Diz o STJ, através da sua Corte Especial, que a pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, se não houver previsão legal de prazo diferenciado, porque daí você tem um prazo próprio em detrimento do prazo impróprio, ou seja, do prazo geral, né? Então, o específico derroga o geral. Então, nesse caso aqui, pessoal, é muito interessante, por quê? Porque você está falando do particular, você está falando da prescrição lato sensu. Então, nós temos a contratual e a extracontratual. A contratual segue o prazo de 10 anos, salvo se tiver previsão específica. E a extracontratual tem prazo específico no Código Civil, 3 anos. Só que aí você vem me perguntar, professor, tudo bem, informativo, entendi. Mas se eu estiver falando de fazenda pública, eu aplico esse prazo do Código Civil? Não, porque nós temos um prazo específico. Lembra que eu falei específico ou especial derroga geral? Nós temos uma previsão específica ainda aplicada, embora a legislação seja antiga, mas os tribunais estão seguindo, que é a previsão do Decreto-Lei 20.910/32. Então diz o artigo 1º, as dívidas passivas da União, Estados, municípios, bem assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescreve em 5 anos contados da data do ato ou do fato do qual se originário. Isso quer dizer o quê? Que o prazo específico da Fazenda Pública, ou seja, ações contra a Fazenda Pública, é de 5 anos. Então, para eu ter essa previsão, ou seja, de danos provocados pela Fazenda Pública, para eu ter essa previsão do particular ajuizar a ação, eu tenho que obedecer o prazo de 5 anos. Já houve algumas jurisprudências, mas bem minoritárias, que tentaram aplicar esse prazo dos 3 anos do Código Civil. Não vingou. Então, hoje, contra a Fazenda Pública, é só prazo de 5 anos do Decreto-Lei 20.910. Tá? Isso nós temos que ter em mente, porque eu já vi questões. Hoje, não tanto, mas já vi várias questões, tempos atrás, tentando ludibriar e derrubar nossos candidatos com a aplicação no Código Civil. Então, Fazenda Pública, nós temos um prazo. Inclusive, esse prazo vai aplicar a Fazenda Pública, que é a administração direta e autarquias e fundações, bem como privados que prestam serviço público. Então, você tem a concessionária do pedágio, por exemplo, outras empresas que atuam em nome do Estado. Tá? Então, todos os prestadores de serviço público que prestam serviço em nome do Estado também vão estar sujeitos à legislação específica, que é o Decreto-Lei 20.910. Ok? Outra ação muito interessante que eu achei para vocês, outra decisão muito interessante materializada em uma súmula, é a súmula aprovada pelo STJ 637. E ela vem tratar sobre ações possessórias. Veja, o tema ação possessória não é muito bem cobrado, mas como tem súmula, pode vir a ser muito cobrado. Tá? E na prática, eu falo para vocês, é bem exigido. Né? Eu, por exemplo, procurador estadual, já ingressei com ações possessórias em nome do Estado. Né? Então, é bem cogitado no meio prático. Tá? Então, se é bem cogitado, há uma probabilidade de ser cobrado. Tá? Principalmente naqueles concursos que têm bancas próprias, como é o caso do Paraná. O PGE do Paraná, no último concurso, teve banca própria. Quando tem banca própria, há uma probabilidade muito de ser cobrado questões práticas, ou seja, do dia a dia do advogado público. Né? Então, veja, atenção a essa questão. A súmula 637 fala o seguinte: o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares,
podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Então, veja, pessoal, esse caso aqui está materializado o entendimento em uma súmula, que é o entendimento um pouquinho mais qualificado, que diz o seguinte: quando você tem uma ação possessória entre particulares, A e B, por exemplo, João e Davi estão discutindo numa ação de reintegração de posse. E, de repente, vem o Estado e diz, espera aí, isso aqui vocês estão discutindo a posse, mas aqui é uma escola pública. Aqui é um terreno pertencente ao município, ao Estado, e esse domínio pertence a mim. Então eu posso ingressar nessa ação possessória, inclusive discutindo o domínio. Porque se vocês lembram, lá no Código do Processo Civil, já no antigo de 73, como 2015, proíbe-se de discutir domínio em ação possessória. Então não há possibilidade das partes discutirem. Por quê? Se você está discutindo posse, você não discute propriedade, você não discute direito de propriedade. Então, a única forma de você discutir nas ações reivindicatórias, ações de cunho material de direito de propriedade. Agora, ações possessórias que não discutem propriedade, não é a possibilidade. Você não pode invocar isso como matéria de defesa, por exemplo. Agora, como que eu faço, então? O Estado que define interesse público, que é algo mais qualificado que a definição dos particulares. Pode? Pode, né? Então, o poder público detém legitimidade para ingressar e intervir incidentalmente em ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive a de domínio. Então, é uma exceção. Então, para aqueles que estão estudando, por exemplo, ações possessórias, lá no Código de Processo Civil, tem que colocar essa exceção. É uma exceção colocada pelo STJ, que muitas vezes as doutrinas de processo civil não colocam essa exceção. Agora, com a atualização, com certeza, as melhores e entendidos antenados para concurso público vão colocar. Mas é interessante esse entendimento. Lá para processo civil, pode cair uma questão de processo civil, quanto pode cair uma questão, por exemplo, em direito constitucional ou direito administrativo. Tá? Então fica aí o adendo para vocês. Aqui outra decisão que eu achei interessante para a prova, por exemplo, tanto o direito de trabalho quanto o direito administrativo, é essa aqui, a decisão do STJ, que fala que não é ilegal a terceirização de serviços jurídicos pela Caixa Econômica Federal. Veja, nesse caso aqui, o serviço jurídico o quê? Serviços advocatícios, né? A defesa jurídica da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, né? Pessoa jurídica de direito privado, pertencente à União Federal, pode terceirizar os serviços jurídicos. Não podemos esquecer que hoje nós temos uma lei de terceirização muito mais agressiva que antes, né? Já no governo Temer houve aprovação na alteração, né, do sistema de terceirização, que hoje se tornou muito mais agressivo. Hoje você pode terceirizar, inclusive, a atividade fim. Né? Então, antes você só tinha aquelas atividades acessórias, não podendo terceirizar a atividade fim, podendo gerar vínculo essa terceirização. Atualmente, você pode terceirizar. Então, veja o contexto que a gente está envolvido. Diz a decisão do STJ, a terceirização de algumas atividades vai ao encontro não de encontro, porque daí tem significado diferente, vai ao encontro, ou seja, atende a finalidade da Caixa Econômica Federal, que é um organismo com característica de administração pública, mas com uma atuação peculiar em uma área que é difícil, a atividade bancária. Dessa forma, limitar a atividade advocatícia dentro da Caixa Econômica Federal, somente permitindo que ela atue com profissionais concursados, é retirar a capacidade concorrencial da Caixa. Então, entendeu o STJ que nesse caso, você poderia permitir a terceirização. Por quê? Se eu permito isso para a empresa privada, por que não vou permitir para a Caixa Econômica? Como que fica esse sistema concorrencial com os outros bancos? Porque, veja, a terceirização, a ideia, claro, é de baratear o produto final. Se eu estou barateando para alguns e não estou barateando para outros, eu posso ferir esse princípio da concorrência, a livre iniciativa. Então, é isso que prevaleceu, isso que ponderou o STJ para tomar esse entendimento. Tá? Então, o princípio da livre iniciativa e entendendo a Caixa Econômica como uma pessoa jurídica de direito privado. Principalmente isso. Ok? Prosseguindo, outra decisão que eu selecionei para vocês, o STJ na Corte Especial também definiu
que a empresa estrangeira que não tem agência ou filial no Brasil pode ser citada por meio do seu entreposto no país. Então veja, uma empresa estrangeira vem prestar um serviço no país, não tem representante e você pode ter um entreposto. O que isso significa? Que toda empresa que venha e que tenha um pezinho aqui no país, que preste um serviço, tem um cliente, você tem que ter esse canal de comunicação com o cliente, ou seja, você tem que ter alguém que receba intimação e citação judicial. Então veja um caso, por exemplo, uma empresa norte-americana que eu era cliente, eu tive um dano, que eu entendi como foi um dano, eu fui ajuizar uma ação. A defesa dela dizia, não tenho representante no país. Você quer me processar? Vem aqui nos Estados Unidos. Falei, não, você está prestando serviço aqui. Qualquer entreposto que vocês tenham aqui, com nome, um vínculo, representante comercial que age em nome dessa empresa, pode receber intimação e citação. E vai responder pela empresa. E é isso que eu argumentei na época. Isso em 2007, 2008. E ganhei a ação. E é esse entendimento aqui que o STJ quer colocar. É regular a citação da pessoa jurídica estrangeira por meio do seu entreposto no Brasil, ainda que não seja formalmente aquela mesma pessoa jurídica ou agência ou filial. Porque prevalece aí o interesse dos nacionais. Né? Então você tem, por exemplo, o consumidor, você tem clientes, você tem que confiar naquela boa-fé. Se veio alguém e é permitido prestar um serviço no país, qualquer preposto, ou seja, entreposto, que é colocado aqui em nome dessa empresa, inclusive aquele que vendeu o serviço para você, pode receber a citação de uma ação judicial, intimação judicial. Ok? Então, por isso, uma decisão bastante interessante aqui para a prática e também para a prova de concurso público da advocacia pública. Ok? Outra decisão interessante que eu selecionei fala que o proprietário de imóvel gerador de débitos condominiais pode ter o seu bem penhorado em ação de cobrança ajuizada em face do locatário, já em fase de cumprimento de sentença da qual não figurou no polo passivo. Veja, isso aqui é direito privado, mas é interessante para nós, por quê? Porque mexe com a questão da legitimidade processual. O proprietário de imóvel, veja, ele é proprietário, existem débitos condominiais. O que garante débitos condominiais? O próprio imóvel. Né? Então, esse imóvel ele é garantidor dos débitos condominiais. Então, nesse caso aqui, é um tipo de débito propter rem, chamado do propter rem. Ou seja, o próprio imóvel garante os débitos condominiais. Poderia o proprietário ser acionado na fase de cumprimento de sentença, no qual ele não figurou como sujeito passivo na fase anterior? Veja, aparentemente você poderia dizer, não poderia, isso aqui é ilógico. Como que eu vou fazer? Como que eu vou permitir isso? Fere toda a lógica, ele não é parte, eu não tenho título executivo contra ele. Então, a tendência é você responder contrário ao que entendeu o STJ. Então, o que o STJ entendeu? Em se tratando de dívida de condomínio de obrigação propter rem, e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado na ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença a qual não figurou como polo passivo, no polo passivo. Então veja, muito interessante isso aqui, por quê? Porque contraria um pouco com o entendimento que a gente tem do processo civil, né, da questão da formação do título executivo. Então veja que é uma situação que vocês têm que guardar. A advocacia pública, lembre, não cai só questões públicas, pode cair questões privadas. E isso é uma questão de legitimidade processual. Não há ponto frio em uma matéria que é processual. Né? Então é um ponto no mínimo morno, né? De frio, morno e quente é um ponto no mínimo morno. Outra decisão interessante que a gente selecionou, ele fala da declaração de insolvência civil dos executados. Se poderia ser feito isso no bojo da própria ação executiva. Então pense, isso aqui pode ser aplicado até na execução fiscal, né? Esse entendimento. Eu concluindo que aquela parte está insolvente, eu poderia obter essa declaração no próprio bojo da execução, no processo executivo, ou tenho que ingressar com uma ação autônoma? Diz o STJ,
Constatada a ausência de bens penhoráveis, a declaração de insolvência civil dos executados não pode ser feita no bojo da própria ação executiva. O processo de insolvência é autônomo, de cunho declaratório constitutivo, e busca um estado jurídico para o devedor com as consequências de direito processual e material, não podendo ser confundido com o processo de execução, em que a existência dos bens é pressuposto o desenvolvimento do processo. Veja como é interessante esse entendimento e a gente tem que compreender como que o STJ chegou a ele. Nós temos uma ação executiva. Qual que era o mais fácil, mais prático? Né? Podemos ter até o princípio da praticidade. O mais prático é permitir que a insolvência pudesse ser declarada no âmbito da ação executiva. Mas ela não se presta para isso. Então veja a finalidade do ato processual. A ação executiva não presta-se para isso, ou seja, a ação executiva é apenas para você cobrar aquele crédito. Você vai executar o título cobrando um crédito. Mas a ação de insolvência é uma ação de cunho constitutivo declaratório. Então ela não se presta para isso. Então você tem que ingressar com uma ação autônoma para obter a declaração de insolvência civil. Então veja como é interessante, por quê? Porque você trabalha até com os pressupostos aí da insolvência civil, né? Os pressupostos processuais, a ação declaratória, sua natureza, ou seja, a natureza jurídica da sentença, e também diferenciando da ação executiva. Então veja, isso aí é muito interessante, embora não seja diretamente uma matéria da advocacia pública, é interessante para a advocacia pública, tá? Outra decisão que eu também separei para vocês se refere ao IRDR, né? O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, famoso IRDR, que já foi testado na legislação anterior e hoje ele é muito forte naquela teoria dos precedentes, né? no CPC 2015. E nesse caso o STJ entendeu que não cabe o recurso contra o acórdão que admitiu ou inadmitiu o IRDR. Então, veja, nós temos duas fases. A admissão, ou seja, o conhecimento do IRDR, que aí vai culminar, por exemplo, na suspensão de todas as demandas que discutem o mérito do IRDR, e o julgamento do IRDR, que é a definição do mérito, ou seja, julgamento do mérito. São duas situações diferentes. A primeira situação, diz o STJ, que é irrecorrível, não tem recurso para isso. Não tem agravo regimental, não tem agravo interno, não tem nada. Ela é irrecorrível. O único recurso passível é o quê? No julgamento do mérito do IRDR. Acompanhe comigo. É irrecorrível o acórdão que admite ou inadmite o incidente de resolução de demandas repetitivas. Podem ser apontadas 3 razões para defender o não cabimento do recurso. Tá? Então, veja, é interessante a gente saber o entendimento e também o porquê do entendimento. Né? Isso aí foi proferido na 3ª turma do STJ. O artigo 976, parágrafo 3º do CPC 2015 afirma que mesmo depois do IRDR não ter sido admitido, é possível que se requeira a instauração de um novo IRDR, desde que satisfeito o pressuposto que não havia sido inicialmente cumprido, sanando-se o vício existente ao tempo do primeiro requerimento. Ou seja, para você justificar que você não deva ter esse recurso e não vai gerar prejuízo mesmo assim, é a possibilidade, por exemplo, de você fazer um novo IRDR, suprindo, corrigindo a falta que teve, por exemplo, naquele anterior. 2. O CPC só previu o recurso contra a decisão que julga o mérito do IRDR. Né? Então, o próprio CPC só previu isso. Então, não falou da admissão e inadmissão. E, por último, o acordo que inadmite a instauração do IRDR não preenche o pressuposto constitucional da causa decidida apto a viabilizar o conhecimento de quaisquer recursos excepcionais, pois ausente o caráter de definitividade do exame da questão litigiosa. Então, veja, são 3 razões que o STJ colocou para inadmitir o IRDR, ou, melhor, não admitir o recurso sobre a admissão e inadmissão do IRDR. Então, veja como é interessante isso aqui para vocês levarem para uma prova. E o IRDR, não esquecendo que ele tem a previsão no artigo 976 do CPC, e ele estabelece como requisitos: é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente, ou seja, você tem que ter essas duas situações. Primeiro,
efetiva repetição de processo que contém controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, ou seja, a questão da multiplicidade das discussões, né, a respeito de um tema. Então você tem lá, por exemplo, prescrição tributária, você tem 10 mil processos discutindo essa prescrição tributária. Você tem essa possibilidade, como diz o inciso 2º, de risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, ou seja, cada juiz está decidindo uma forma, então você necessita do IRDR. Então é o quê? Você suspender todas essas demandas enquanto o STJ recebeu o IRDR e vai julgar o mérito, dizendo a prescrição se aplica de tal forma ou dessa forma, né? Como foi, por exemplo, o julgamento da prescrição intercorrente. Aí você vincula a decisão de todos os órgãos subordinados ao STJ para julgar conforme o STJ, ok? Então, o IRDR, é só para explicar o IRDR para vocês entenderem o porquê daquela situação. Outra jurisprudência bastante interessante que eu selecionei, ele se refere aos casos de justiça gratuita, aonde disse o STJ que os honorários periciais devem seguir valores de tabela do CNJ, tá? Então veja, é caso de justiça gratuita e são honorários periciais, não se refere a honorários sucumbenciais, não confundo com isso. Honorários sucumbenciais é aquilo que é a sucumbência no final do processo, ou seja, quem foi sucumbente, quem perdeu, vai ficar a cargo, é outra coisa. Aqui eu estou falando de honorários periciais, que é a perícia judicial ocorrida no processo. Diz o STJ, a limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto à eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei. Tá? Então, esse caso aqui, são duas situações diferentes que o STJ colocou. Uma questão sucumbencial, que vai para a parte, e outra questão dos honorários periciais, que aí devem seguir a tabela do CNJ. Que nesse caso ainda você tem que ter justiça gratuita. Por quê? Porque o encargo ficaria para o próprio Estado. Ok? Outra decisão que eu selecionei aqui, muito boa, né? Isso aqui pode ser cobrado em processo civil, pode ser cobrado em questões de fazenda pública e também pode ser cobrado em direito administrativo. Tá? Diz o seguinte, não configura desapropriação indireta quando o Estado se limita a realizar serviços públicos de infraestrutura em gleba cuja invasão por particulares apresenta a situação consolidada e irreversível. Veja que situação interessante aqui, pessoal. Não sei se vocês já enfrentaram isso ou já leram a respeito dessa decisão, desse case aqui que eu acabei de falar para vocês. Então, por exemplo, uma dada situação, você tem lá um loteamento irregular, alguma situação que configure como loteamento, e ele não atende aos requisitos legais. Vai o Estado e realiza, então, obras sociais, posteamento, calçamento, saneamento básico, e vem a parte e diz, não, peraí, se o Estado tem um dedinho aí, está prestando serviço público aí, ele praticou o quê? A desapropriação indireta. Então ele vai ter que me indenizar. Porque veja, o que pode pensar o proprietário antigo desse local, desse imóvel? Dos loteadores eu não vou conseguir nada. Eles se apossaram ali, eu vou perder para o uso capião, ou não vou conseguir nada dessas pessoas. Mas do Estado, né, eu vou conseguir, nem que eu receba por precatório. E o Estado prestando serviço público, fica a dúvida, será que ele praticou a desapropriação indireta? Diz o STJ que não, né? Não se imputa ao poder público a responsabilidade integral por alegada desapropriação indireta quando engleba cuja ocupação por terceiro apresenta situação consolidada e irreversível. Limita-se a realizar serviços públicos em infraestrutura, por exemplo, asfaltamento, calçamento, saneamento básico, sem que se tenha ocorrido ou concorrido para o esbulho ocasionado exclusivamente por particulares. Aí prossegue. Assim, na medida em que o poder público não pratica o ato ilícito denominado apossamento administrativo, nem, portanto, toma propriedade do bem para si, não deve responder pela perda da propriedade em desfavor do particular,
ainda que realize obras e serviços públicos essenciais para a comunidade instalada no local. Isso aqui é muito comum. E quem aplaudiu muito essa situação aqui, vamos dizer, essa decisão do STJ, são os municípios. Porque é muito comum o município, estando muito próximo, verifica que é um loteamento irregular, mas ele vai e constrói uma escola, ou leva serviço de saúde, saneamento básico, higiene, e o particular lá fora, tentando resolver a sua situação, ingressa com uma ação indenizatória por desapropriação indireta contra o município. Não pode, o STJ não permite. Se não configurar apossamento administrativo ou qualquer situação que você toma a propriedade daquele imóvel, não há desapropriação indireta. O que é desapropriação indireta? É o apossamento administrativo, sem as vias da desapropriação. Você não tem uma ação desapropriatória, você não tem um acordo particular. Simplesmente o poder público se apossa no terreno. Isso é desapropriação indireta. Mas nesse caso aqui, meros serviços de infraestrutura, serviços públicos levados a invasores em terras particulares, não configura, então, a desapropriação indireta. Só que é muito boa essa decisão, e quem vai fazer concurso para PGM principalmente, mas também PGE, é interessante você levar esse entendimento para vocês, tá? Grifem, anotem e trabalhem com esses fundamentos, porque isso aqui está cheirando cair em concurso, questões de concurso, tá? Principalmente segunda fase, tá? Então estudem, é muito interessante, e levem esse entendimento ao STJ para a prova, ok? Na sequência a gente prossegue com mais decisões aí do STJ para a gente refletir e estudar para o mês de janeiro, ok? Grande abraço.